Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o financiamento imobiliário, só que dessa vez sem aquela famosa entrada, que é a parte mais complicada para a maior parte das pessoas que querem conquistar sua casa própria. Existem diversas formas de você conseguir fazer isso. Algumas são mais tradicionais e amplamente conhecidas, e outras que são totalmente desconhecidas do grande público. E é por isso que vocês precisam ficar até o final desse vídeo para aproveitar ao máximo esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Fabrício Bragato e aqui nós falamos sobre o mercado imobiliário de uma maneira simplificada para você que quer investir nesse mercado ou para quem quer apenas realizar o sonho da sua casa própria. Como de costume, eu queria lembrar que toda quinta-feira às 4 horas da tarde eu publico um novo vídeo aqui no canal. Então se você ainda não é inscrito, faça isso agora, já deixa sua curtida e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa atingir mais pessoas e ajudar o máximo de pessoas possível. Bom, existem diversas formas de você conseguir financiar um imóvel sem ter que dar aquela grande entrada no início do financiamento. Geralmente esse valor gira em torno de 20% e 30%. Em alguns casos excepcionais você consegue até financiar com 10%. Mas essas dicas que eu vou dar é para quem não tem como dar esse dinheiro, não tem esse dinheiro guardado no bolso para poder desembolsar na hora de financiar o imóvel, ou para quem tem esse dinheiro, mas não quer se descapitalizar, quer manter esse dinheiro ali para uma emergência e tudo mais. E para começar, a forma mais comum que a gente tem é a utilização do fundo de garantia. Caso você opte por comprar um imóvel usado, o proprietário pode não querer aceitar esse tipo de entrada, tá? Porque tem uma certa burocracia, demora alguns dias a mais para ele receber esse valor, então algumas pessoas têm essa restrição, mas a maior parte das pessoas aceita sim, principalmente em imóveis novos, tá? E a segunda forma de você conseguir financiar um imóvel sem ter que dar um valor de entrada é através do programa Minha Casa Minha Vida, principalmente para pessoas que têm renda mais baixa, né? Eu digo inferior a R$4.000, R$4.400 por mês. Nesse caso, como eu já falei no vídeo anterior, eles têm um subsídio que você pode utilizar como parte da entrada ou até mesmo como um valor total da entrada, dependendo da sua renda e do valor do imóvel que você está adquirindo. Vou deixar o link aqui em cima para vocês darem uma olhada nesse vídeo que eu falei sobre o Minha Casa Minha Vida de maneira mais detalhada. Outro método que eu falei aqui para vocês já, e eu considero o pior de todos, que você deve correr dele, é através do consórcio. Eventualmente, se você for uma pessoa extremamente sortuda, você pode contratar um consórcio e ser sorteado. Somente nessa hipótese, você vai conseguir financiar o seu imóvel, entre aspas, sem uma entrada. Mas é uma coisa muito difícil de acontecer, e eu também vou deixar o link aqui em cima para vocês conferirem esse vídeo com mais detalhes. Tem também os imóveis na planta, né, ou em construção. Nesse caso, você vai poder diluir o valor da entrada como se fossem parcelas durante todo o período de obra, que pode durar de 2 a 3 anos, dependendo da complexidade do imóvel que você está comprando e do padrão que ele tem. Também para imóveis novos, pessoal, tem a possibilidade de você financiar junto à construtora. Nesse caso, você vai fazer um parcelamento, um financiamento diretamente com a construtora. A partir do momento que você compra, geralmente esses imóveis estão em construção ou em obras, então você não vai ter que dar aquela entrada assim como no método anterior. E existem algumas vantagens de você fazer esse tipo de financiamento. A primeira delas é que é muito mais fácil de você conseguir aprovação do crédito, porque o banco ele limita o valor da parcela em 30%. E eu já vi construtoras que limitam isso a 40%. Então vamos supor que você ganhe R$5.000, em vez de você pagar R$1.500 por mês, você vai poder pagar R$2.000 por mês. Isso facilita bastante, porque quando você não dá uma entrada, você tem uma parcela um pouco mais cara, um pouco maior, né, já que você não teve aquele abatimento no início do contrato. No entanto, esse tipo de financiamento geralmente tem prazos menores. Enquanto num banco você pode financiar por 35 anos, nesse tipo de financiamento ele gira em torno de 10, 15 anos. Eu não me recordo de ter visto um financiamento direto com construtora por mais de 15 anos, tá? Mas pode existir aí alguns casos de 20 anos, mais do que isso eu acho que não existe. E o último desses métodos mais comuns ou tradicionais são os feirões da Caixa. No ano passado, a Caixa Econômica Federal fez alguns leilões para poder se desfazer dos imóveis que eles tinham em estoque, né? Imóveis ou que foram construídos e não foram vendidos e são financiados pela
pela Caixa, ou aqueles que foram tomados de algumas pessoas que não pagaram seus financiamentos. Nesses casos, especificamente, vocês conseguiam financiar 100% do imóvel, ou seja, você podia comprar um imóvel sem ter que dar a entrada. Mas isso não acontece sempre, né? Você precisa aguardar esses feirões da Caixa, que pode acontecer uma vez por ano ou 2 vezes por ano. Mas é uma possibilidade muito simples de você conseguir financiar esse imóvel. Só lembrando que tem aquela restrição de 30% do valor da sua renda como valor máximo para a parcela desse financiamento. Bom, agora nós vamos falar sobre aqueles métodos menos comuns ou que estão em desuso atualmente. E o primeiro deles é a negociação diretamente com o proprietário. Essa era uma prática muito comum antigamente, lá há 40, 50 anos atrás, mas com o passar do tempo ela está caindo em desuso, porque depende muito da confiança que se tem com a outra pessoa. E a maior parte das pessoas sabe que confiança é uma coisa extremamente rara hoje em dia. Inclusive o meu pai comprou alguns dos imóveis dele, né, principalmente a nossa primeira casa, dessa mesma forma. Ele comprou o terreno de uma pessoa e foi pagando ali durante alguns anos diretamente para essa pessoa, sem envolver banco, sem envolver nada. E o ponto positivo disso é exatamente que você não precisa passar por todo o processo burocrático de um banco. No entanto, se você vai vender um imóvel dessa forma, é importante que você faça um contrato, que você tenha cheques ou notas promissórias. De alguma forma você precisa se resguardar para garantir que você tenha um mínimo de segurança nesse tipo de transação. Se você quiser que eu fale um pouquinho mais disso, quais são as melhores formas de você formalizar isso, deixa aqui no comentário que eu trago num próximo vídeo. E uma outra forma de você financiar o seu imóvel sem ter que dar o valor da entrada é pedindo ao vendedor que informe que o valor da venda é superior ao valor que você está pagando. Mas calma, já vou explicar isso para você direitinho como é que funciona. Mas é lógico, pessoal, que o valor que tem que ser informado tem que ser coerente. Não adianta você pegar um imóvel de 250 mil reais e pedir pro cara colocar lá 1 milhão só para você poder embolsar uma parte desse dinheiro. Porque tem uma parte que chama perícia imobiliária. Vai um engenheiro até o seu imóvel, né, o imóvel que você está comprando, para poder verificar se ele realmente vale aquilo que está sendo informado. É óbvio que esse valor, né, também tem um range ali, né? Pode ser 50 mil a mais, 70 mil a mais, dependendo do valor, né? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês também. Mas como isso funciona? Vamos supor que você compre um imóvel que valha 200 mil reais. Nesse caso, você vai pedir para o vendedor informar que ele está vendendo esse imóvel por 250 mil reais. Porque esses 50 mil reais a mais que você está informando seria equivalente ao valor da entrada que ele receberia. Ou seja, ele vai pegar 250 mil reais financiado e você vai pagar 200 mil porque supostamente esses 50 mil você já deu como entrada. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu provo para o banco que eu paguei isso, tá? Você não precisa provar para o banco que você pagou. Somente o proprietário do imóvel, a pessoa que está vendendo, ela precisa informar que recebeu esse valor, tá? Mas é claro que isso gera algumas implicações para o proprietário, né? Para a pessoa que está vendendo esse imóvel. Porque ele vai ter que declarar que ele vendeu esse imóvel por 250 mil reais. Logo, você vai ter uma incidência de imposto de renda sobre esses 50 mil reais que ele está declarando a mais. Mas é claro que tem uma forma de você contornar isso de maneira legal, tá? Primeiramente, a legislação prevê que você não precisa pagar imposto sobre o ganho de capital se você adquirir um outro imóvel dentro de 180 dias. Ou seja, a pessoa tem até 6 meses para comprar um outro imóvel sem ter que pagar nenhum valor de imposto de renda sobre o ganho do capital. E a outra é que a pessoa que vendeu seu único imóvel por até 440 mil reais tem isenção no imposto de renda, desde que ela não tenha vendido nenhum imóvel nos últimos 5 anos. E aí, né, da mesma forma que tem implicações para o vendedor, também pode ter implicações para você que está comprando esse imóvel. O vendedor, ele pode solicitar para você reembolsar esse valor do imposto de renda, mas isso você também pode incluir na negociação lá, né, daqueles 250 mil que ele está informando, ao invés dos 200 mil, né, incluir ali 210 mil a mais para poder cobrir esse valor aí, dependendo da alíquota do imposto de renda dessa pessoa. Mas é claro que para você que assiste os vídeos aqui no canal e tem conhecimento sobre isso, vai poder explicar e orientar a pessoa que está te vendendo em relação a isso daí, inclusive pode indicar os vídeos aqui do nosso canal para essa pessoa também se sentir um pouco mais segura. E para você que quer comprar um imóvel, seja ele uma casa, apartamento, terreno, galpão, escritório, mas não sabe por onde começar, nós temos uma equipe especializada para ajudar vocês nesse processo. Nós orientamos você desde a busca e escolha do imóvel, até a análise da documentação desse imóvel e da
das contrapartes que envolverem essa negociação. Entre em contato com a gente através do WhatsApp e do e-mail que está fixado na descrição desse vídeo e conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho. Então era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse conteúdo para que ele atinja mais pessoas, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.